Olá pessoal, aqui é o William Jacob e estamos aqui para estudar mais uma vez as obras de Leon Denis. No livro O Porquê da Vida, dando sequência nele, já nos encaminhando para o encerramento do mesmo. Hoje nós iniciaremos o capítulo 7, capítulo intitulado O Objetivo Supremo. E eu vinha falando tanto do capítulo 6, que é um capítulo belíssimo, e de fato é, quem acompanhou com a gente aqui sabe disso. Mas hoje, preparando esse estudo, eu reli o capítulo 7 e é impressionante. Eu fico encantado com a forma como Leon Denis escreve e eu arriscaria dizer que este talvez seja, pelo menos na minha opinião, o capítulo mais bonito desse livro. E talvez arriscaria dizer, aí é uma opinião bem mais ampla, talvez um dos capítulos mais bonitos. Eu estou falando em termos de daquilo que esse capítulo nos provoca, porque ele vai trazer mais bonito, talvez, de todas as obras de Denis. Mas aqui é uma. Eu precisaria reler de novo toda a obra dele para emitir opinião. Eu costumo até brincar que o melhor livro de Leon Denis, o que eu mais gosto, é o último que eu leio. E talvez em relação aos capítulos tenha uma certa semelhança. Sempre o último capítulo parece ser o mais bonito. Mas esse ele é diferente. Vocês vão acompanhar. Provavelmente nós gastaremos 2 ou 3 estudos neste capítulo. E vocês vão ver que é realmente impactante. Ele vai falar, vai trazer algumas reflexões bem importantes que nos motiva, que nos mostra qual que é o nosso papel aqui. Vem praticamente reforçar alguns pontos que ele trabalhou em relação ao porquê da vida e vai falar, né, daquilo que a gente é, espírito imortal. Mas aí já é cena para os próximos minutos e estudos também. Vamos lá, vamos começar então. Olha como ele começa dizendo, é por isso que eu falo, esse capítulo é demais. Homem, meu irmão, tem fé no teu destino, pois ele é grande. Só isso aqui já, a gente já podia parar aqui e fazer um congresso, né? E eu acho interessante a maneira como ele se dirige ao leitor. Homem, meu irmão, tem fé no teu destino, pois ele é grande. É como se ele tivesse sentado do nosso lado. Eu estou aqui agora sentado de frente a uma garrafa de café. É como se ele tivesse sentado aqui na minha mesa agora, tomando café comigo. E se dirigisse para mim, e se dirigisse para você que me acompanha aqui agora, e dissesse: tem fé no teu destino, pois ele é grande. E às vezes a gente está tão para baixo, está tão desmotivado, está tão deprimido, está sem entender o sentido da vida, que uma frase pode mudar tudo. E essa é uma dessas frases que a gente lê e fala: puxa, eu tenho um destino, talvez agora a situação está difícil, mas daqui a pouco melhora, daqui a pouco passa. Eu tenho toda uma vida pela frente, e vida que inclui múltiplas existências de uma única vida, em que nascemos e renascemos, sempre vivos. Então isso é importante, já marca aqui qual que vai ser o teor de todo o capítulo. É esse teor mais motivacional, demonstrando para cada um de nós o quanto nós somos importantes para a vida. Diz ele: nasceste com faculdades incultas, aspirações infinitas, e a eternidade te foi dada para desenvolver umas e satisfazer outras. Vamos tentar imaginar essa sequência que ele coloca do desenvolver umas e satisfazer outras. Quando ele fala aqui, ele se refere às duas questões colocadas no começo da frase. Então, desenvolver umas. Desenvolver o quê? Desenvolver aquilo que ele chama de faculdades incultas. De fato, e nós temos a eternidade, ou seja, todo o tempo pela frente para desenvolver as faculdades incultas. E satisfazer outras. Satisfazer quais? Satisfazer as aspirações, ou seja, nós queremos algo, nós aspiramos por um crescimento, nós aspiramos por questões diversas. Na medida em que eu desenvolvo as faculdades, eu satisfaço essas aspirações. Ah, eu queria ser um geógrafo. Então, tudo bem, vamos desenvolver as faculdades, vamos estudar para satisfazer essa aspiração. Quanto tempo nós temos para isso? Todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo.
Ah, mas eu tô perto de desencarnar, tô já, né, mais para lá do que para cá, tô talvez doente, tô velho. Não tem problema, a gente vai desencarnar, jovem, adulto, mais velho, e vai retornar. Então eu costumo até dizer que estar encarnado é ao mesmo tempo cumprir aquilo que a gente, ou cumprir parte, né, do que a gente planejou, e ao mesmo tempo já começar a fazer planos para o futuro, até para outras encarnações, por que não? Eu confesso para vocês que eu já trabalho algumas coisinhas aqui, falo, nossa, na outra encarnação, se eu puder vir com algumas responsabilidades, né, diferentes das que eu vim agora, não que sejam menores, mas diferentes. Porque não adianta a gente encarnar no mundo de prova e expiação, não adianta esperar moleza, não adianta esperar vida fácil. Então, a gente precisa trabalhar, então, quem sabe já começar a fazer alguma leitura, começar a fazer algum curso aqui, talvez para ser utilizado noutra encarnação. Isso faz parte. O que a gente adquire de conhecimento, as faculdades incultas que nós desenvolvemos, permanecem com a gente, permanecem desenvolvidas depois da desencarnação. E ele vai dizer mais aqui agora: crescer de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência sempre mais vasta, qualidades sempre mais nobres, eis o que te está reservado. Crescer de vida em vida, ou seja, progresso, estamos aqui para progredir, ninguém veio aqui para passar o tempo. Se a gente sair daqui melhor do que quando a gente aqui chegou, já valeu demais, está encarnado. Ora, é claro, quanto mais evoluirmos, melhor. Mas a questão é evoluir, crescer. O quanto vai depender do nosso livre-arbítrio, de como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Esclarecer-te pelo estudo. Meus amigos, o estudo é fundamental. Por isso Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis, é necessário o conhecimento. E quando se fala estudo, claro, que a gente pode falar de estudo de livros, por que não? Porque talvez eu tenha um comportamento que eu acho que é correto. E quando eu paro para ler, paro para estudar, aquilo que o autor colocou, quando eu assisto uma palestra, um estudo, o palestrante, o orador, o escritor, eles estudaram outros autores e materializam ali, ou verbalizam o seu pensamento que vai mexer com a gente. Eu vou parar, opa, aquele comportamento que eu pensava que era correto, de repente eu preciso repensá-lo. Eu preciso me reavaliar em busca de um comportamento melhor. Está na minha frente aqui, não estava programado falar disso, mas é um livro que eu não li ainda, está até aqui na embalagem, quem estiver acompanhando pelo vídeo. Comunicação não violenta. Então a gente comprou aqui, a minha esposa, para a gente ler, porque às vezes a gente se comunica de uma forma que para a gente é normal, mas que um estudioso da área, como é o caso aqui do Marshall, ele pode nos trazer, e como levou para muitos, reflexões novas, diferentes, e aí a gente vai repensar a forma como age, como fala, como se comunica. Tudo através do estudo. Estudo que pode ser também da natureza. Leon Denis vem nos convidar a fazer isso no livro Depois da Morte, no Problema do Ser e do Destino, no Grande Enigma. Então, esclarecer-te pelo estudo. Purificar-te pela dor. Nós já falamos em outros estudos a importância da dor para purificar, para mexer com o espírito, para despertar algo que estava adormecido. E com a finalidade de quê? De adquirir uma ciência sempre mais vasta, desenvolver o intelecto e qualidades sempre mais nobres, desenvolver a moral, que é o progresso intelecto-moral que nós tanto falamos. Deus fez ainda mais por ti. Deu-te os meios de colaborar em sua obra. Então a gente está encarnado, nós somos criações, nós somos criados, né, por Deus, somos criaturas do Criador, que é Deus. Só que, de certa forma, Deus nos coloca aqui e nos dá os meios de colaborar com a sua obra, a tal ponto que a gente pode até dizer que somos co-criadores. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, que nós já abordamos em outros estudos, está lá, né, que Deus nos impõe a encarnação para fazermos nos chegar à perfeição, para uns expiação, para outros missão. Mas um pouco mais adiante,
os espíritos dizem para Kardec que Deus visa ainda outro fim com a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então todos nós temos uma responsabilidade, que é de, ao mesmo tempo em que nós precisamos progredir-nos espiritualmente, nós precisamos colaborar com o progresso do mundo. Na medida em que nós colaboramos com o progresso do mundo, nós progredimos. Então é uma via de mão dupla. Eu colaboro e tenho como consequência, podendo assim dizer, um progresso pessoal que tem como consequência o maior desejo de colaborar mais com o progresso coletivo. Então é um vai e vem. Eu ajudo, sou ajudado. Eu colaboro e recebo de volta. E não é preciso preocupar com isso, gente. É natural. Né? Existe uma lei divina que isso é da lógica. E não é que existe uma recompensa, como se tivesse um tribunal nos recompensando. É porque funciona assim. A gente vai despertando a consciência com o passar do tempo. Deus te deu os meios de colaborar em sua obra, de participar da lei do progresso sem limites, abrindo novos caminhos para teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os para ti, iniciando-os nos esplendores do verdadeiro e do belo, nas sublimes harmonias do universo. Quando ele fala atraindo-os para ti, me faz lembrar a parábola do grão de mostarda. É o grãozinho que você coloca, a menor semente, né, que se tinha notícia e talvez ainda, mas que se transforma numa árvore. E daquela árvore depois, pássaros se aproximam daquela árvore. Essa parábola fala de progresso espiritual, em que começamos, né, com uma minúscula semente e vamos crescendo espiritualmente. E os pássaros que se aproximam da árvore da parábola do grão de mostarda, a gente pode entender esses pássaros como sendo espíritos que acabam se aproximando de outros espíritos que já adquiriram evolução espiritual. Como nós nos aproximamos de Jesus, mas se queremos pensar em árvores menores, nos aproximamos de Leon Denis, nos aproximamos de Chico, de Allan Kardec, Camille Flammarion e tantos outros que abriram novos caminhos para os seus semelhantes. Outros que elevaram seus irmãos, como tentam, através dos seus ensinos, nos elevar. E assim funciona a dinâmica da vida. Da mesma forma que nós aproveitamos aquilo que outros fizeram, no futuro, alguns poderão aproveitar daquilo que nós fazemos. Mesmo que não deixemos obras escritas, palestras realizadas, mas a nossa vida em si, ela pode servir para que outros, né, tirem um proveito dela. A nossa morte, sabe-se lá quando vai ocorrer, não pode ser em vão. Se quando nós desencarnarmos, alguém olhar para nós e tentar achar alguma coisa de interessante na nossa vida, quer dizer que nós já marcamos a vida de alguém. E isso é abrir caminhos para os semelhantes. Bom, meus amigos, dessa forma nós encerramos esse estudo, que abre o capítulo 7, mas a gente vai ficar nele aqui mais, acredito que mais 2 episódios, e eu deixo o convite para que continue conosco, continuem estudando Leon Denis, divulgando, compartilhando, chamando outros amigos para estar aqui com a gente, né, nesse momento bacana, poucos minutos, mas o suficiente para a gente se encantar pela forma como Leon Denis escrevia e pelo que Leon Denis escrevia. Muita paz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.